Já viveu momentos de grande unção e depois se viu completamente incapaz diante de circunstâncias que apareceram diante de você? Bom, os discípulos também. Como eles resolveram isso? Qual foi a causa do problema? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nessa live devocional para uma vida plena chamada de Café com AP. Então marca alguém e vamos firme nessa temporada chamada Jesus, onde estamos aqui ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Deus abençoe. Está entrando aqui Apóstolo David Moura, Deus abençoe você, querido. Um abraço. Prima Carla, beijão. Zoraide, Eleandra, Jaque, Ione, João, Dalva, bem-vindos. Cristina Bastos, glória a Deus. Meu amigo Bitenca, muito bom o vídeo que você me mandou agora, maravilha. Vamos lá, gente, marca alguém aí, chama aí para essa live. Vamos tirar alguns minutos aqui juntos na presença do Altíssimo. Querido Deus, glorioso Pai Celestial, santo e exaltado, bendito seja o teu santo nome. Eis-nos aqui, diante do Senhor com nossas falhas, fragilidades, culpas, mazelas, preocupações, mas nós nos dirigimos a Ti, Eterno. Ericalaia Sudekai. Tu és aquele Senhor que nos encoraja a não nos calarmos, mas clamarmos pelo nome precioso de Jesus, nome que é sobre todo nome. Toma essa live em Tuas mãos, toma as nossas vidas, vem invadindo cada lar, cada lugar, Senhor amado, onde essa transmissão está chegando, seja ao vivo, seja posteriormente. Ministra os nossos corações para a glória e honra do Teu santo nome. Cerca-nos, entramos, acessamos nossa despensa celestial, abrimos os nossos lábios como uma fonte, como um curso de águas, para profetizar a manifestação das Tuas riquezas em glória para as nossas vidas. Rejeitamos todo medo. Rejeitamos, Senhor, o medo estabelecido sobre feridas do passado ou do presente. Rejeitamos todo sofisma e altivez que se levanta contra o Teu conhecimento. Terabacandarabachaias. Derruba agora, Pai, toda a muralha que se levantou, Senhor, todo bloqueio e fortaleza. No nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos chegando, vamos chegando. Aleluia, oramastela. Eita kamaham. Aleluia, agora é a hora e chegou o tempo, diz o Senhor, para a manifestação dos meus filhos. Aleluia. Cristo e Assunção, graça e paz, shalom. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui a cidade na onde você está assistindo, participando, para que eu mande um alô aí para você. É muito bom sempre saber de onde você está. Me alegro ao ver a palavra de Deus chegando em lugares onde eu nunca tive a oportunidade de estar presencialmente. Amém? Então escreve aí o lugar de onde você está assistindo agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Alguém escreve para mim também aí, por favor, o texto de Mateus 17, verso 9. Mateus 17, verso 9. Tá? Enquanto isso aqui, grande abraço para Porto Alegre, para Pernambuco, Cabo do Santo Agostinho, para BH, Minas Gerais, Winter Garden, Flórida. Beijo para você, Carol, para sua família. Bênção demais. Mateus 17, 9 diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram.
Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aqui é o ano 28 depois de Cristo e nós estamos vendo momentos após o Monte da Transfiguração, onde Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, sobem o monte e ali ele vive uma experiência fortíssima. Né? Grande abraço para Jundiaí, Deus abençoe, que bênção. Estive em Jundiaí tem muito tempo. Olha só, Jesus tinha estado com seus discípulos no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Ali, os discípulos veem Jesus brilhante, transfigurado, juntamente com Moisés e Elias, identificados, né? Bom dia, minha sogra, beijo. Identificados por Pedro. Pedro quer colocá-los no formato que ele compreende da glória de Deus, né? Põe na tenda, vamos fazer tenda. Era a forma como eles enxergavam o mover de Deus, em tendas. E o mover de Deus não está limitado a um espaço físico, né? E aí, quando eles saem desse momento de grande glória, Jesus começa a falar com eles aqui descendo o monte. E nessa descida, Jesus está dizendo, não conta nada para ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Olha que interessante, eles estão saindo de um momento de sobrenatural, de glória. E logo ao descer, Jesus aborda um assunto que fugia à capacidade deles. É certo que a Bíblia fala que Jesus tinha ocultado-lhes o entendimento a respeito dessas coisas. Mas é interessante, esse Deus que esconde é o Deus que atiça, é um Deus que provoca, né? Esse Deus que atrai para que haja interesse, que haja curiosidade. E ao mesmo tempo para despertar coisas que estão escondidas dentro do nosso coração e nós mesmos não vemos, até que seja jogado na nossa cara, até que seja lançado no nosso rosto. E aí é a hora que a gente tem noção disso. Então nós começamos a ver o seguinte, após um momento da manifestação sobrenatural de Jesus, vivida pelos discípulos, Jesus entra num assunto que para eles esbarra na teologia dos fariseus, né? É isso aí, Bitenca. A revelação é progressiva. Deus sempre vai nos levar para lugares grandiosos de revelação e logo depois ele vai dizer, tem mais. E isso vai provocar a teologia farisaica, tá? Porque o verdadeiro significado da verdadeira teologia é lindo. Teologia é o estudo de Deus. E estudar Deus tem que ser maravilhoso. Agora, a teologia humana, influenciada pela filosofia grega e pelo intelectualismo, que vem para, na verdade, inibir a inteligência espiritual, para inibir realmente a sabedoria espiritual, está aí. E Jesus, com esse assunto, começa a confrontar a teologia, né, farisaica deles, né? E isso fica claro. A primeira coisa que eles dizem é o seguinte, espera aí. Né? Os discípulos perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Quer dizer, eles tinham a letra, mas eles não tinham a revelação disso. Eles estavam insensíveis diante do que a palavra estava apontando. Quantas vezes você e eu estivemos ou estamos insensíveis diante do que a palavra de Deus está trazendo? É interessante demais porque a palavra escrita, ela um dia foi revelada antes de ser escrita, e ela se torna escrita. E depois, quando a gente lê, essa palavra ela se torna rema em nós. A gente abre a Bíblia e fala, Deus fala conosco, a gente começa a ler e aquele texto ganha vida. O contexto, toda a realidade, tudo ali dentro começa a falar conosco diretamente. Aqui os discípulos estão expressando a total incompreensão e sensibilidade deles. Estão dizendo, mas poxa, o senhor está dizendo uma coisa, mas o que o senhor está dizendo não dá para acontecer. Olha que interessante.
Eles estão dizendo, olha Jesus, você está dizendo que primeiro o Filho do Homem, ele precisa ressuscitar para que a gente possa falar do que a gente viu, mas isso não vai acontecer antes que... Olha que interessante, eles estavam sabendo muito bem da teologia humana. Só que Jesus mostra para eles o que eles não tinham enxergado. E aqui é um ponto fundamental. Nós estamos vivendo os dias do fim. Nós estamos diante de inúmeros sinais e acontecimentos. Infelizmente, todo mundo tem a liberdade teológica que quiser, posição que quiser tomar. Mas é triste ver homens de Deus no presente, homens de Deus, não é o contrário não. Homens de Deus que não conseguem enxergar nenhum sinal em tudo que está acontecendo. E isso é perigoso. Porque uma das características do tempo do fim é as pessoas andarem insensíveis. O texto diz o quê? Ele fala da apostasia, o abandono da fé, que é o extremo. Ele fala de pessoas que seguem a sua vida, casam-se e dão-se em casamento como se nada tivesse acontecendo. Então é essa insensibilidade que é um perigo. E Jesus então diz assim, de fato é verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não reconheceram. Faltou discernimento, faltou humildade, faltou atitude de quebrantamento diante da mensagem da imagem de João Batista. Talvez você fique colocando um estereótipo na manifestação de Deus para que você escute. Aí Deus vem e quebra todo o arquétipo e todo o estereótipo. Porque ele está falando com você de diversas formas. Só que se você estiver condicionado, engessado, enjaulado, aprisionado num formato, numa estrutura humana, não vai caber dentro dessa estrutura a revelação que Deus tem. O Senhor Jesus está dizendo aqui, eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí ele diz, da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele havia falado. Aqui a gente vê outro nível de bloqueio. Os discípulos entendem que ele está falando de João Batista. Mas quando Jesus diz que ele iria morrer e ressuscitar, eles não entendem que ele estava falando dele e que ele estava falando de um processo maior de glória que transformaria para sempre a história da humanidade, em especial daqueles que invocarem Jesus como Senhor Salvador, reconhecendo e se unindo através da cruz do Calvário. Então, em Marcos 9:9 tem o mesmo texto, diz que eles desciam, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Está entendendo? Otokomai lamaste que oitapaham. Eu sou o que breve vem vos buscar e que abra os olhos do vosso entendimento para que vejam e não duvidem, diz o Senhor. Neriaste kemohom. Nada poderá impedir o meu agir, diz o Senhor. Ei, glória, glória, levanta a tua mão aí da glória, aleluia, aleluia. Então eles não estavam entendendo. Por eles não terem entendido o que Jesus estava falando a respeito de ressurreição de mortos, segundo Marcos capítulo 9, verso 11, eles perguntam por que os mestres da lei diziam que era necessário que viesse Elias primeiro. Então olha que interessante, de acordo com a descrição de Marcos, a pergunta é por não compreenderem o assunto, o tema ressurreição de mortos. E aí Jesus então afirma o que o texto de Mateus também diz. E eles estão descendo o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Dekevia assim, Renamayakum. Eu virei sim em breve buscar os que são meus, diz o Senhor. Ikalabashoneman. Aleluia. O Senhor está dizendo, eu vos enriquecerei de mim até o fim. Aleluia. Oh, aleluia. Olha, eles estão descendo.
eles estão descendo o monte. Quando eles chegam lá embaixo, olha que interessante, mover sobrenatural, Cristo transfigurado, uma visão, mais do que uma visão, não foi uma visão celestial, foi algo dimensional, a presença de Moisés e Elias. Tá? Não daria tempo nessa live para falar disso, mas foi algo dimensional. Foi algo poderosíssimo. Eles descem, aprofundando o assunto, falando daquela conversa. Jesus está dizendo, ó, não conta até que tal coisa aconteça. Jesus está apontando profeticamente. Jesus está dirigindo eles profeticamente. Eles estão amarrados e presos na falta de entendimento e discernimento teológico. Porque eles estão com a mentalidade farisaica. Eles estão com a mentalidade humana. E de repente, quando eles chegam embaixo da montanha, eles se deparam com uma situação. A situação de impotência. A situação de incapacidade. Olha o que está escrito em Mateus 17, 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus vem e repreende. Uma geração incrédula, perversa. Até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular, porque estavam com vergonha. Você entende? Jesus, te carabassudecam. Grande abraço para você, Marco, e a mim. Eu sou contigo, diz o Senhor. Não duvides, não temas, te caraiassudecai. Eu vou contigo nessa missão. É o que o Senhor está mandando te dizer. Olha que interessante, Jesus desce o monte, Jesus se depara com essa situação, os discípulos encontram os demais que estavam impotentes diante da manifestação daquele demônio na vida daquele menino. Grande abraço, apóstolo Jefferson, até breve, nos veremos no final de semana, amém? Aí Jesus diz assim, olha, essa casta, essa espécie, só sai pela oração e pelo jejum. Interessante, dentre vários fatores aqui, eu quero dizer uma coisa. O texto está falando da incredulidade dos discípulos. Jesus está orientando os discípulos como vencer a própria incredulidade deles, apontando para a incredulidade dos fariseus, porque o mesmo texto de Marcos 9, 13, está dizendo que quando Jesus chega, desce do monte da transfiguração com Pedro, com João, com Tiago, e encontra os outros discípulos, os outros que estavam ali no meio da multidão, impotentes diante da expulsão daquele demônio, daquele menino, né? Eles estavam conversando, discutindo com quem? Com os fariseus. Grande abraço, Michael, saudade de você. Então, olha, tem gente que a conversa teológica deles só traz vergonha. Por quê? Porque não é igual o apóstolo Paulo que diz que não estava apenas com palavras de sabedoria, mas com demonstração de poder. Toda palavra de Deus vem acompanhada de manifestação transformadora do poder de Deus. Se não é assim, queria eu que todos provassem do que eu tenho derramado sobre a minha noiva, o que está dizendo o Senhor. Neriaha sudekam. O Senhor diz, pois em mim há abundância de pastagens e alimento vivo e espiritual. Reikandarabasu. Uau, os dias estão perto, diz o Senhor. Então, aquela incapacidade está ali para vergonha dos discípulos e para nulidade da teologia farisaica que não era suficiente para manifestar o poder de Deus. Por isso Jesus era identificado. Quem é esse que fala como que tendo autoridade?
porque eles viam os sinais que Jesus operava pela palavra de Deus, que era o dedo de Deus. Então, neste exato momento, Jesus está revelando aos discípulos o seguinte: a incredulidade de vocês, discípulos, a maldade de vocês, discípulos, tem que ser vencida através da oração e do jejum. É assim que vocês vão vencer aquilo que impede vocês de terem autoridade sobre esses demônios. E aí, indo para o final dessa live, Jesus chama os seus discípulos, né, que já tinham chegado de cantinho, como diz o gaúcho, né, para Jesus, foram ali expostos publicamente diante dessa situação, da impotência pública, né, e vão de cantinho e falam: Jesus, o que é? O que está pegando? O que está rolando? Né? Marta, é verdade, tem uns Deus falando que não vai ter arrebatamento. Eu quero saber o que eles estão fazendo com os textos de Paulo e com outros textos, né? O perigo é gente que não crê mais na veracidade da palavra, viu? Esse povo vai caindo. Não acredito mais, só acredito no novo. Depois, não acredito só no novo, só acredito nas palavras de Jesus do novo. Daqui a pouco esse povo não acredita mais em nada. É uma pena, é uma pena. Mas nós estamos aqui, nós os que cremos, nós os que não retrocedemos, amém? Cremos na palavra viva e eficaz. Jesus então chega e chama os discípulos ali em particular, né? E aqui Mateus 17, 22 diz: reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. O mesmo texto em Mateus diz o seguinte: que eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar, porque eles não estavam entendendo. Jesus chama eles em particular para lhes dar um ensinamento profundo a respeito da morte e da ressurreição. E nesses minutos finais eu quero te falar disso. Todo esse contexto da live anterior e dessa live, o contexto da transfiguração, a descida, o assunto, a impotência, o confronto, a exposição da teologia humana que não resolve, vem para mostrar o quê? O estudo de Deus, a teologia celeste, o ensinamento poderoso da cruz, onde um lado Jesus morre. A cruz, né, tem o seu lado, né, o lado da morte. Mas o outro lado é o lado da ressurreição. Jesus estava ensinando aos discípulos o poder da cruz. A missão de Cristo era unir todas as coisas, reunir todas as coisas em si mesmo. E através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele convergiu em si mesmo todas as coisas, no céu e na terra, do passado, do presente e do futuro. Coisas atemporais, coisas da eternidade passada e da eternidade futura. Assumindo autoridade, recebendo um nome que é sobre todo o nome. Na cruz do Calvário, imagina ele conversando com os discípulos sobre o mistério da cruz. Hoje, nós temos os escritos que nos revelam grandes coisas, falam da obra do perdão, da obra do triunfo na cruz do Calvário, onde Jesus triunfou sobre todo principado e potestade e os expôs publicamente com vergonha, como vergonha. Nós vemos na obra de cruz a obra da glorificação. Através da cruz, Jesus abre o caminho para a sua ascensão e para o anúncio da sua vinda. Então, o assunto era poderoso, mas os discípulos ainda não estavam prontos. Mas Jesus, mesmo assim, lançou a semente, porque ele disse: vai vir, eu vou para o Pai, mas virá o Allos Paracletos, o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Então eu convido você agora, que talvez você seja um cristão que já tenha vivido coisas maravilhosas, talvez você já tenha vivido grandes coisas, talvez você esteja vivendo grandes coisas, mas ainda existe mais. Eu quero mais. Deus tem mais.
Nós estamos aqui nos preparando para estar em Portugal ali com o apóstolo Jefferson e outros, queridos, que eu conheço pela internet, vou abraçá-los ao vivo, se Jesus permitir, com grande expectativa, porque Deus não reúne partes do seu corpo por acaso. Quando Ele reúne a sua igreja em determinada expressão local, é para a realização de coisas profundas. Então nós temos que desejar mais, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos. Por isso eu convido você a colocar o seu coração agora diante do Senhor. Pai, tudo que vivemos de maravilhoso, Senhor, pertence a Ti e pertence a nós, porque nos é dado como revelação. Mas não queremos parar por aí, não queremos descer a montanha para enfrentar novas situações, Senhor, sem compreender os assuntos que o Senhor deseja falar com a gente, e chegar lá diante de circunstâncias e nos depararmos com a própria maldade ou incredulidade que rouba-nos a autoridade. Rias tu decam. Queremos, Senhor, que os teus rios fluam de nós, nos purificando, nos lavando, Senhor. Pai, leva-nos para esse compromisso profundo, leva-nos para onde podemos, através da oração e do jejum, tomar posse da autoridade, onde vamos vencer, Senhor, em Ti. Aqueles que estabeleceram suas vidas de oração, ou a falta delas, Senhor, em feridas causadas pelo medo, pela ansiedade, pelas coisas do passado. Ó Deus, expõe agora diante da cruz, lava com o teu sangue e restaura. Porque se há poder na morte de Jesus, no sangue de Jesus, há mais poder na ressurreição, na vida ressurreta liberada a nós. E é disso que tomamos posse em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e daqui a algumas horas no YouTube. Amém? Eu convido você, se você não me segue, me siga aqui. Clica no link da minha bio, também ali você vai ter acesso a outras redes sociais, como o YouTube. Tem ali material para você, desculpe, tem e-books. Navega um pouquinho no meu perfil, amém? A partir da semana que vem eu vou liberar para vocês um projeto para 2024. Se você quer ser acompanhado por mim, se você quer uma mentoria anual, me manda um alô no WhatsApp já antes da semana que vem. Semana que vem eu já abro, já anuncio, mas se você já quer saber e se envolver, então me manda um alô dizendo, eu quero viver a mentoria de 2024 contigo. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante que vai envolver a plataforma de vídeos, vai envolver um grupo exclusivo e também encontros semanais pelo Zoom comigo em 2024. Então, para você saber mais um pouquinho, você já pode entrar em contato e me perguntar como você pode fazer parte disso. Amém? Grande beijo. Fica na paz de Cristo. Ore por nós. Sexta-feira a gente viaja para Portugal, para Cascais, para encontrar aqui alguns amigos na internet, nos conhecermos pessoalmente. Amém? Obrigado pelas palavras de encorajamento, obrigado, Neide, obrigado a todos que me abençoam em nome de Jesus. Eu quero agradecer as ofertas que a gente recebe, você não faz ideia, isso nos mantém na nossa missão de maneira muito específica. E para aqueles que ainda não entendem, o lugar onde você está, o lugar para onde Deus te enviou, não importa a característica desse lugar, é o teu campo missionário. Se você não enxerga o lugar onde você está como campo missionário, então você precisa ser salvo. Tá aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Se você deseja semear uma oferta, abençoar aí a minha viagem em outros projetos, esse é o meu Pix. Fique à vontade. Deus abençoe a sua generosidade. A Ruth vai estar lá. Que legal, Ruth. Quando eu chegar lá, fala comigo. Fala assim, ei, eu sou a Ruth.
Tá bom, gente? Eu falo para todo mundo, você me viu na rua, fala comigo, pelo amor de Deus. Você viu? A minha cabeça tá lá em Nárnia, tá lá no céu, né? Então, me viu, fala comigo, tá bom? Grande beijo para vocês. Está aqui se você quiser lançar sua semente, fica à vontade. Eu agradeço a Deus, não importa o valor. Isso multiplica aqui e multiplica aí, para a glória de Deus. Grande beijo, fica na paz de Cristo. Deus te abençoe. Tchau.